Olá, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Eu sou a Tida Ferreira e estou feliz com Jesus por mais esta oportunidade. Às vezes não paramos para pensar em como tudo verdadeiramente concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos 8:28. Precisamos pensar também em quanto o inimigo se levanta com muita fúria, né? E nos ataca pelo simples motivo de saber que nós servimos ao nosso Deus. Tem a perseguição, a aflição, tudo com intensidade, quando queremos caminhar na presença do nosso Deus e servir a Ele, em espírito e verdade. A nossa cabeça é dada a prêmio pelo simples fato de nós reconhecermos Deus como nosso Pai e Jesus como nosso Salvador. Mas Deus, vendo o nosso compromisso com Ele, também Ele nos dá escape, nos sustenta e nos dá escape. Eu digo isso porque, meditando no livro de Esther, nós podemos ver quão grande foi o livramento que Deus deu ao povo judeu por intermédio do jejum, da oração e pela persistência na presença do Senhor, mesmo diante de uma situação que parecia irreversível, uma situação que parecia ser o fim. Eles estavam sendo ameaçados de morte, simplesmente porque Mardoqueu não se dobrou ao comandante, né, ao Amã. Isso foi motivo para que ele fosse odiado. E assim, do mesmo jeito, acontece conosco. Somos odiados o tempo todo por professar uma fé num Deus vivo, por estar andando na presença do Senhor. Talvez a rainha Esther nem tenha se dado conta de como, por si mesma, de como Deus a usaria, assim como usou para libertar aquele povo, para dar escape, né, ao povo judeu. Mardoqueu, nós sabemos pela história da Bíblia, que era um homem fiel, temente a Deus. Então percebemos que estar na presença de Deus é ao mesmo tempo estar também na contramão do mundo. Quantas vezes o mundo nos oferece oportunidades incríveis de toda a natureza, né? Mas isso implica virar as costas para Deus e submeter às regras do mundo em todas as coisas, em todos os atos, propagar as mentiras, compactuar com as corrupções, as imoralidades e se entregar a tudo que é bom e perfeito aos olhos do mundo. Aí sim, nós estamos aptos para viver, né, de acordo com o mundo. Mas o nosso socorro vem de Deus quando nós não entregamos e começamos a renunciar às coisas mundanas, os costumes impostos pelo mundo que nos levam ao pecado, de forma a demonstrar a nossa fidelidade a Deus. O nosso comportamento na presença do Senhor sempre vai incomodar o inimigo, não tem jeito. Mas se seguirmos em frente e humilharmos na presença do nosso Deus, a vitória é garantida. Imagine que Mardoqueu, como todo o povo judeu, estava sendo perseguido, injustiçado, eles estavam desesperados por causa das ameaças de Amã. Amando da rainha Esther, ele pediu ao povo judeu que jejuasse, intercedesse por ela, e ela mesma com as suas serviçais, né, com as suas criadas, elas também fariam a mesma coisa. Vemos aqui que quando existe união, quando estamos todos no mesmo propósito, tudo vai fluir de forma diferente e bem-sucedida. Antes de ela ir fazer o pedido ao rei, ao esposo, que revogasse aquele mandado, né, aquela ordem de Amã, antes dela interceder pelo povo, houve um preparo, um tempo de meditação para entender as estratégias que Deus estava dando. Ela não fez tudo de uma vez, ela precisava ouvir Deus falar.
Às vezes queremos solução de tudo tão rápido e esquecemos dos primeiros passos para enfrentar qualquer situação contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo. Nós temos urgência de libertação e o despreparo para a ação. Sabemos que depois que o Senhor nosso Deus entra em ação em nosso favor, não tem inimigo que fique de pé, não tem inimigo que resista à força do nosso Deus. O povo judeu recebeu essa vitória através da oração, o jejum e de permanência fiel na presença de Deus, mesmo diante das ameaças, mesmo diante de uma situação que parecia não ter jeito. Mas Deus é aquele que, além de nos conceder vitória, ainda humilha o inimigo e nos exalta na presença dele. Aquele que difamou Mardoqueu, que o perseguiu, que quis ver morto, por ordem do rei, teve que mostrar a todo aquele povo que ele era um homem amado do rei, que ele era uma pessoa que o rei defendia, que o rei gostava. Enquanto Amã preparou a cilada para Mardoqueu, preparou a forca, quem caiu nessa forca, quem caiu nessa armadilha foi Amã. Porque Deus faz assim, abate o nosso inimigo e nos exalta no momento certo. Aquele que humilhou, que ordenou a morte dos judeus, ele sim foi enforcado na mesma forca que ele preparou. A arma que ele preparou para Mardoqueu serviu para ele próprio. É assim que Deus faz, abate o nosso inimigo para nos dar a vitória. E Amã teve que mostrar a todo aquele povo que o Deus de Mardoqueu é fiel, é poderoso, é justo e, melhor ainda, continua sendo o nosso Deus. Então, amados, que diante dessa palavra maravilhosa, que nós venhamos aprender que aquele que Deus levantou para vencer, não há inimigo que vai derrubar. Se Deus falou que somos vencedores em Cristo Jesus, é porque somos. Pode haver levante, perseguição e todo tipo de situação desfavorável, mas é Deus que nos sustenta. Se estivermos enfrentando uma situação difícil, seja de qualquer natureza, temos um Deus que batalha por nós. Como está escrito em Romanos 8:36, fala assim: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas no 37 fala também assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, e nós sabemos que é Jesus, né? Que nos amou de tal maneira que se entregou à morte de cruz para nos dar a salvação, para nos dar a vitória. Que possamos nos sentir encorajados nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, que nós possamos confiar mais no Senhor, entregar a Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas pelejas, tudo na mão do nosso Deus, que Ele sustenta a nossa fé dia após dia, com toda certeza vai nos dar vitória sempre que estivermos necessitados, que estivermos ameaçados, que de alguma forma estamos em perigo. O Senhor Deus é o que nos sustenta. Que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço.